Mas vamos chamar aqui o João Pedro, que pede passagem, fala direto de Brasília, dessa reunião, dessa audiência de conciliação, como eu disse, né, entre governo e Congresso, sobre a questão do IOF, que deve já acontecer amanhã, hein? Amanhã, terça-feira, vamos entender tudo isso com o João Pedro Melo. Depois de vários dias de discussão sobre o tema, o governo federal e o Congresso Nacional sentam à mesa, com mediação do Supremo Tribunal Federal, para discutir, a partir das 3 horas da tarde desta terça-feira, a situação sobre o imposto de operações financeiras. Hoje, a disputa do IOF é tratada em 4 ações na Corte, todas relatadas pelo ministro Alexandre de Moraes, que suspendeu tanto o decreto original do Executivo quanto a decisão do Congresso. O principal argumento do Palácio do Planalto e da equipe econômica é de que os decretos que levaram o IOF têm natureza regulatória, com consequências fiscais, inclusive uma arrecadação de 10 bilhões de reais neste ano. O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, fez questão de minimizar o tema e afirmou que não é papel do Congresso usurpar as funções do governo federal. Por uma posição de cautela que esse momento exige de todos, é em não avançar objetivando o que seriam essas medidas. Até para que se tenha êxito nessa negociação, nós temos que, nesse momento, cada um com a sua responsabilidade, discutir internamente para que, ao final, seja publicizado aquilo que realmente for fruto desse acordo e não gerar mais especulação diante de um assunto já amplamente discutido, amplamente debatido. O fato é que uma derrubada de decisões do presidente da República não acontecia desde a década de 90, ainda no governo de Fernando Collor. A situação elevou bastante atenção entre as partes, mas para a audiência no STF, a expectativa é de que os ânimos estejam menos exaltados. Há quem fale até mesmo em uma questão de união, que viria das recentes decisões de Donald Trump, que acabam por afetar toda a cadeia produtiva brasileira. Com o aumento da tarifa do IOF, o governo federal esperava um aumento de arrecadação de aproximadamente 12 bilhões de reais. Por fim, tais valores podem ser compensados através do texto que aumenta a faixa de isenção do imposto de renda para quem recebe até 5 mil reais. A proposta tem sido defendida pelo ex-presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira, que também propôs tributos reduzidos para quem recebe até R$ 7.350 por mês. Vale destacar que mesmo que essas medidas inicialmente pudessem reduzir a arrecadação, Arthur Lira manteve a taxa para aqueles que recebem a partir de R$ 1.200.000 por ano. Essa taxa ficou em 10%, algo que foi comemorado pelo governo. A decisão de Moraes de suspender os decretos foi tomada por meio de uma medida cautelar, ou seja, uma medida temporária. Agora, após a audiência de conciliação, o plenário da Suprema Corte vai analisar o acordo que pode ser proposto entre o Executivo e o Legislativo com relação ao IOF. Bom, obrigado aí ao João Pedro Melo, né? E integrantes do governo, né, Zaidan, vão aí para a reunião de conciliação a respeito aí do IOF, como disse o João Pedro, decididos a não abrir mão, né? Não abrir mão da prerrogativa do Lula de editar decretos que levem aí, levam a alíquota do tributo, né? E então vamos ver, né? Eles estão decididos realmente a não abrir mão do decreto. Vamos acompanhar de pertinho essa situação, o que vai sair dessa reunião, que, como o nome diz, uma reunião de conciliação, e resta saber se será assim mesmo, né, Zaidan? Danilo, há muito faz de conta nessa história, não é? O governo deliberadamente superestima a transformação que isso provocaria no sistema tributário brasileiro. Isso é uma bobagem. O sistema tributário brasileiro continuará injusto, continuará insano, e mesmo a reforma tributária não fará desaparecer o cerne de injustiça que há no sistema tributário brasileiro. Isso não vai ser modificado com taxação de IOF, não é? Essa é a realidade. Nós continuaremos com o sistema tributário sendo uma das causas da imensa, enorme, canalha desigualdade que há no Brasil. Agora, o Supremo tem dado sempre a oportunidade de conciliação. Isso começou há mais ou menos uns 5 anos, e algumas vezes até de maneira inadequada, como no caso do marco temporal, que resultou em nada, né? Os indígenas perceberam que aquilo era um faz de conta, naquela conciliação promovida pelo Gilmar Mendes, se levantaram e foram embora. Não havia o que discutir. Afinal, o Supremo já decidiu ou não decidiu? Sim, decidiu. Então, o que há para ser conversado? Nesse caso agora, não há dúvida que a Constituição estabelece a prerrogativa do Executivo de taxar o imposto sobre operações financeiras. Porém, como imposto regulatório. Aí vem o decreto do Congresso,
Porque o Congresso argumenta que houve um desvio de finalidade, que o governo está tratando o IOF não como imposto de regulação, mas para aumentar a arrecadação. Então houve uma ação do PL contra o decreto do Executivo. Aí vem o decreto do Legislativo. Aí o PSOL entrou com uma ação contra o decreto do Legislativo. E ficaria até com o Gilmar Mendes, mas aí o Gilmar passou a bola pro Alexandre de Moraes, via Roberto Barroso, dizendo, ele já está com uma ação sobre o assunto, a gente não pode correr o risco de ações que se contradigam, né? Então vamos deixar tudo com o Alexandre de Moraes. E assim ficou, ele propôs essa conciliação. Deve começar amanhã, deve ter alguma reunião. Se não houver acordo, e para haver acordo alguém vai ter de ceder muito, se não houver acordo, volta a bola para o Supremo, que vai dizer quem tem razão, Danilo. Vamos acompanhar então nossa reportagem acionada, posicionada, não é? E amanhã teremos então mais detalhes aí sobre essa audiência, não é? de conciliação.